Muito bom dia a todos os nossos preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 5, no verso 6, ele nos escreve dizendo: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ao raiar o áureo dia. Ao raiar o áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, para com Ele sempre estarmos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado céu. Quando salvos novos congregados, entre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem nos levou, nos conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, juntos os que foram salvos no Brasil, lá no céu unidos glória derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, a coroa nova que vem da cruz. E seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Como salvos congregados entre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Graças a Deus. E os irmãos aqui em Coromínia cantando no nosso culto de Santa Ceia, né? E também Romanos 14, no verso 7, Paulo nos diz: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então nós compreendemos que a morte de Jesus não foi uma morte acidental, não foi uma morte por acaso, mas as Escrituras nos mostram que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi sacrificado antes da fundação do mundo. E ele foi tipificado desde aquele cordeiro que foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. Quando eles, pela incredulidade do coração, preferiram crer no inimigo do que ficar com a palavra de Deus.
Então, o pecado e a morte entraram no mundo por um homem, e por um só homem também entrou a vida. E nós agradecemos a Deus, porque Ele nos enviou o seu Filho amado, conforme João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos então isto. A humanidade caminha desenfreada para a perdição, não porque não tem solução para o pecado, mas porque não querem aceitar a solução de Deus. E Jesus disse: vós não quereis vir a mim para alcançardes vida, porque não há vida fora do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida e tornou a tomá-la. Então nós encontramos um homem, um mundo, que se chama cristão, que comemora a morte de Jesus, ressurreição de Jesus, mas transgride os mandamentos de Jesus. Dizem amar a Deus, mas odeia o próximo. Dizem amar a Deus, mas menospreza o próximo. E João diz que todo aquele que faz isto é apenas um mentiroso. Porque como pode você amar a Deus que nunca viu e odiar o seu irmão que você encontra com ele, se não encontra porque não quer, vira o seu rosto, despreza o seu irmão, porque o que tem no seu coração? Mágoa, ódio, ira. Mas o mandamento especial que Jesus disse: ouviste o que foi dito? Amarás ao teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e não os odieis, não amaldiçoeis, mas abençoai os vossos inimigos. Porque se vós não perdoardes uns aos outros, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará os vossos pecados. E na oração do Pai Nosso, que todos sabem de cor, mas às vezes é difícil colocar em prática: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então vejamos bem, Ele morreu, Jesus morreu por toda a humanidade. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, ele diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Preste atenção neste versículo. Um morreu por todos, logo todos morreram. Você pode dizer: mas eu estou vivendo. Mas quando você recebe este amor de Deus em seu coração, você morreu para o pecado. Os nascidos de novo já não vivem mais para o pecado. Paulo escrevendo isso: a vida que vivo agora, não vivo-a para mim, mas vivo-a na fé do Filho de Deus. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Não é maravilhoso isso? Isto é glorioso. Ele morreu por todos e agora é um por todos e todos por um. Cristo por todos, Cristo Jesus salvando a todos, e todos agora unidos, rendendo suas vidas a este que entregou sua vida em um martírio cruel romano,
porque a morte de cruz não era a morte dos judeus. Os judeus matavam apedrejado. Vejam que Estevão foi morto pelos próprios irmãos judeus. Mas de que forma eles o mataram? Apedrejado. A morte romana, desde antes de Cristo, ela era por crucificação. E Jesus, o Filho de Deus, o puro, o justo, dando a sua vida pelos injustos, pelos impuros, se submeteu à morte de cruz para tirar de nossas vidas a maldição e devolvê-la a Satanás, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Filho de Deus se fez maldição, e o Filho de Deus rendeu-se, foi tão humilde até ao ponto de sujeitar-se à morte, e morte de cruz. A maldição era nossa, mas Ele a tomou sobre si. E agora eu pergunto: o que faço eu em retribuição à minha salvação que de graça me foi dada? Nada que eu possa fazer pode me salvar, mas tudo que eu faço é para retribuir, é em gratidão à vida que Ele me deu. Outrora nós éramos também condenados à perdição, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão, conforme Hebreus 4, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas dores, das nossas enfermidades, das nossas complicações, das nossas dificuldades, mas porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou, portanto a morte dele foi injusta. A condenação dele foi a injustiça nossa que caiu sobre ele. Foi a dívida nossa que caiu sobre ele. Ele não tinha dívida. Ou quando você canta: deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Ele, o puro, veio entregar a sua vida por nós. E na carta de Paulo também aos Hebreus, capítulo 2, no verso 14, para nós estarmos concluindo a nossa meditação deste dia, ele diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Essa era a nossa condição, porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Quando você se sentir tentado, uma provação, uma dificuldade, você sabe aonde você deve buscar abrigo. À sombra da cruz há um deleite singular, pesares e fadigas lá não podem demorar. Leve a sua carga até a cruz e deixa ali, e veja Cristo te dando a força para você vencer esta tentação, porque Ele já venceu por ti. Cristo sofreu agonia cruel para nos dar hoje esta liberdade e esta certeza de que, como Ele é,
nós o veremos. Um dia, conforme já cantamos no início, quando se reunir todos os salvos, lá da Índia, lá da África, lá da China, aqui do Brasil, todos só podem entrar pelo mesmo caminho. Portanto, não há denominação nisto, não há sistema religioso nisto, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e fora dele não tem nada que possa colocar o homem na vida. Pode moralizar às vezes, tirar o homem da bebida, do fumo, tirar o homem da prostituição, mas colocar na vida vai além disto. É receber essa graça através da fé no precioso sangue de Jesus. Vamos cantar o coro para nós terminarmos? Quando salvos congregados entre os povos e nações. Quando salvos congregados dentre os povos e nações, e em Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações.